Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Uma bomba caseira é atirada para dentro de um ônibus na Avenida Brasil, uma das vias mais movimentadas do Rio. O atentado deixou 3 feridos. A violência na Bahia faz mais 4 vítimas. 2 policiais e 2 suspeitos morreram durante confrontos. A Prefeitura de Rio Branco decreta situação de emergência em áreas da capital atingidas pelo desabastecimento de água. E ainda a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprova o Desenrola, programa de renegociação de dívidas. Quinta-feira, dia 28 de setembro, agora no Brasil TV. A gente começa falando do ataque de criminosos a um ônibus na zona norte do Rio. Bandidos fizeram um arrastão e ainda jogaram uma bomba caseira contra os passageiros. O desespero na volta para casa. Olha, tá tudo parado, ó. Tá cheio de polícia. O meu ônibus é aquele dali, ó. Os bandidos tacaram bomba dentro, explodiram. Tem 2 pessoas lá dentro ensanguentadas. Uma granada jogada por bandidos dentro de um ônibus cheio. Olha, acabou de ter assalto, um arrastão, ó. O rapaz tá machucado. Ai, pelo amor de Deus, que sufoco, meu pai. Os passageiros contaram que o ônibus da linha 771, que faz o trajeto Coelho Neto-Campo Grande, seguia pela Avenida Brasil, no sentido Zona Oeste, perto da comunidade Joana d'Arc, em Barros Filho, quando bandidos fecharam a via e entraram no ônibus. Bandido, tudo encapuzado, sabe? Eu tinha feito arrastão, estavam fazendo arrastão, entraram pedindo bolsa, celular. Os criminosos ameaçaram um motorista e, na saída, depois de roubarem os pertences dos passageiros, jogaram a bomba. Pegou o motorista, botou a arma pra cabeça do motorista, jogou ele lá pra fora, puxou ele. Falou que ia tacar bomba dentro do ônibus e não queria, sei lá, acho que ele não estava só satisfeito pegar as coisas, a bolsa, o celular. Falou que ia tacar bomba e tacaram bomba. Foi mais atingido, as pessoas estavam mais na frente. Segundo a PM, era um explosivo de fabricação caseira. 3 passageiros ficaram feridos. Eles foram socorridos pelos bombeiros e trazidos aqui para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Uma mulher de 35 anos já recebeu alta. Um homem de 61 e outro de 65 continuam internados. Segundo o hospital, eles não correm risco. O estado de saúde dos 2 é estável. Moradores denunciaram que o ataque ao ônibus foi coordenado por bandidos do Chapadão na intenção de culpar traficantes do Complexo da Pedreira. O objetivo da ação criminosa seria, segundo os moradores, atrair a atenção da polícia para o local. Os traficantes falaram que não vão parar até eles conseguirem tomar o lado da lagartixa e da pedreira. É o que a gente sabe aqui, que não vão parar. Que todo dia vai ter guerra até eles conseguirem tomar. O ataque foi registrado na delegacia da Pavuna, que vai investigar o caso. A semana tem sido marcada por confrontos na região. Moradores relatam disputas por territórios entre facções rivais nas comunidades do Complexo da Pedreira, causando tiroteios constantes. Na segunda-feira, a circulação de trens do ramal de Belford Roxo teve que ser interrompida porque bandidos impediram a saída de um trem na estação Barros Filho. Um ônibus foi incendiado na Pavuna e uma van acabou atingida por um tiro. Por pouco, o motorista não foi baleado. Ontem, mais um dia de tiroteios na região do Chapadão. José Luiz Rodrigues da Silva, de 67 anos, foi baleado na estrada Botafogo, em Costa Barros, e morreu. No Complexo da Pedreira, 17 unidades escolares foram impactadas pela violência, prejudicando mais de 5.000 alunos. Passageiros de trem foram, mais uma vez, afetados com o fechamento temporário de 4 estações do ramal de Belford Roxo. A gente não tem paz para ir a lugar nenhum, para chegar do trabalho, para ir para o trabalho, para nossos filhos para a escola. Então nós não temos mais direito de ir e vir em Costa Barros. Estamos vivendo no meio de uma guerra. É sempre os moradores que mais sofrem, né?
A Polícia Militar do Rio disse que o policiamento foi reforçado na região. Já a Polícia Civil disse que fez perícia no ônibus, ouviu testemunhas e instaurou inquérito para identificar os criminosos envolvidos nessa ação. Sobre a morte de Joel Luiz, de 67 anos, a Delegacia de Homicídios informou que tenta identificar de onde partiu o tiro. Violência também na Baixada Fluminense. Em Duque de Caxias, a manhã de hoje foi marcada por tiroteios em mais uma disputa por território entre a milícia e o tráfico. Moradores não conseguiram sair de casa para trabalhar. Segundo a polícia, milicianos tentaram invadir uma área dominada pelo tráfico. Os criminosos botaram fogo em ônibus e carros para evitar o avanço da quadrilha rival, que conseguiu entrar num condomínio que fica na comunidade. Houve um intenso tiroteio. Testemunhas falaram em 2 horas seguidas de trocas de tiros. A Polícia Militar disse que reforçou o policiamento na região. Na Bahia, subiu para 59 o número de mortes em ações da polícia só neste mês. Ontem à noite, uma perseguição terminou com 2 suspeitos e 2 policiais militares mortos em Salvador. Olá, aqui em Salvador, 2 policiais militares e 2 suspeitos morreram após uma perseguição que começou num assalto. 2 bandidos roubaram um carro por aplicativo e, durante a fuga, bateram no fundo de um ônibus. Cada um deles fugiu para um lado. O primeiro foi alcançado por policiais militares e, durante uma troca de tiros, acabou morto. O segundo conseguiu fugir para um bar. Um policial militar sem farda, que trabalhava no núcleo de inteligência, pegou um mototáxi e foi atrás do bandido. Quando chegou no local, um outro policial militar que estava de folga sacou uma arma, pensando que era um assalto. Após um tiroteio, os 3 morreram. O policial militar Anderson Souza Santana e o outro policial Marcelo Santana, além do suspeito que estava com uma tornozeleira eletrônica. Ele tinha sido liberado há 14 dias numa audiência de custódia. Respondia por tráfico de drogas. A Polícia Civil investiga o caso. Miller Nunes para o Brasil TV. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia divulgou uma nota em que manifesta total solidariedade às famílias e amigos dos 2 policiais militares mortos ontem. A nota diz ainda que a Polícia Civil iniciou de imediato a investigação do caso. Uma criança de 2 anos foi baleada no meio da rua quando andava de mãos dadas com a avó na região norte de Belo Horizonte. A investigação da polícia aponta que o alvo dos 4 criminosos armados, era um homem que estava bem perto. Olá, esse caso que está sendo investigado pela Polícia Civil aconteceu na zona norte aqui de Belo Horizonte. A vítima é um menino de 2 anos e 10 meses que estava na casa dos avós enquanto os pais trabalhavam. Segundo parentes, ele foi atingido quando estava indo a uma padaria, mas no caminho 4 homens armados apareceram. O alvo dos tiros seria um homem de 28 anos. Imagens mostram um menino caminhando com a avó pela calçada quando um carro preto chega e os criminosos encapuzados já descem atirando. O homem corre e um dos tiros acerta a criança. Alunos de uma escola que fica na mesma rua também saíram correndo. Depois, os bandidos voltaram para o carro e fugiram. O homem que seria o alvo dos disparos, ele foi levado para um hospital aqui de Belo Horizonte. O menino foi atingido nas costas e o tiro foi na altura do tórax e atravessou o corpo dele. A equipe médica informou a família que a bala acertou uma costela e o pulmão. Ele passou por uma cirurgia e está reagindo bem, já fora de perigo. Uma pessoa foi fundamental para o socorro dessa criança. Um motociclista viu toda a cena e levou a avó com a criança para o pronto-socorro da região. A Polícia Civil informou que está investigando o caso para apurar a motivação e também a autoria. Até agora, ninguém foi preso. Raquel Freitas, de Belo Horizonte, para o Brasil TV. A Polícia Federal fez uma operação essa manhã contra um grupo suspeito de vender anabolizantes de forma ilegal em vários estados. As investigações mostraram que o material era importado da Holanda e da China e adulterado antes de ir para vários destinos, entre eles o Rio de Janeiro. Um laboratório com equipamentos e produtos usados para manipular testosterona em pasta.
É desse lugar, em São José dos Campos, São Paulo, de onde vinham anabolizantes adulterados para o Rio de Janeiro e outros estados, segundo as investigações. Aqui no Rio, os agentes cumpriram 7 mandados de busca e apreensão. 2 na capital, 1 em Petrópolis, 1 em Arraial do Cabo, 2 em Itaocara e 1 em Niterói. Durante as investigações, os agentes apreenderam 233 encomendas com substâncias anabolizantes. Na Ilha do Governador, os policiais foram à casa de Andressa Lopes. As investigações descobriram uma movimentação na conta bancária dela de R$500 milhão apenas entre março e abril desse ano. De acordo com a PF, ela anunciava a droga em uma rede social com mais de 4 mil seguidores e usava a imagem de atletas fisiculturistas para garantir a qualidade dos produtos. A Polícia Federal investiga ainda se Andressa fazia o envio da substância para os compradores. Outro alvo dos mandados de busca e apreensão é Cristiele Rodrigues, também moradora do Rio. As investigações começaram depois de uma apreensão de dezenas de encomendas vindas da Holanda e da China contendo testosterona em pasta na Receita Federal de Curitiba. Depois de adulterado, o produto era despachado para a venda em cidades do Rio de Janeiro e outros estados, como São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Pernambuco. A Polícia Federal pediu para a Justiça tirar do ar todas as páginas de redes sociais responsáveis pela venda dos anabolizantes adulterados e o bloqueio das contas bancárias de todos os investigados. Aqui no Rio, um dos alvos dos mandados de busca e apreensão é um apartamento nesse condomínio aqui no bairro Santa Rosa, no município de Niterói. Na casa de Rafael Retameiro, a polícia encontrou uma bolsa com anabolizantes injetáveis que foi apreendida. Segundo a Polícia Federal, ele é investigado por promover a venda de anabolizantes ilegais. A esposa de Rafael Retameiro, Yasmin Pamplona, disse que o marido trabalha como atleta da Delta Team e não tem nenhum envolvimento com a venda ilegal de anabolizantes. Informou ainda que Rafael tem cupom de desconto no site da empresa, mas que é engenheiro e atleta de fisiculturismo amador. Afirmou também que procurou a Polícia Federal para esclarecer a situação e nós entramos em contato com a Meta, responsável pelo Instagram, e com a Delta Team para as investigadas e também com as investigadas Andressa Lopes e Cristiele Rodrigues, e a gente aguarda um posicionamento deles. Por conta do período de estiagem, a Prefeitura de Rio Branco decretou situação de emergência em áreas da capital atingidas pelo desabastecimento de água. O decreto cita índices pluviométricos, indicando estiagem mais crítica e prolongada, diminuição do nível dos rios e baixa umidade do ar. Na medição desta quinta-feira, o nível do Rio Acre marcou 1,40 m em Rio Branco. O rio segue abaixo dos 2 metros e próximo da menor marca já registrada, de 1,25 m. O decreto também cita um parecer da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, que relata a possibilidade de piora no cenário. Segundo a Prefeitura, é preciso tomar medidas preventivas e também emergenciais para atender as comunidades afetadas. Na capital acreana, a Prefeitura realiza a Operação Estiagem, que leva abastecimento às comunidades rurais e algumas urbanas, por meio de caminhões-pipa. Ao todo, 27 comunidades são atendidas pela operação. Ana Paula Xavier, para o Brasil TV. No Centro-Oeste, o calor continua. Em Mato Grosso do Sul, bombeiros trabalham para conter um incêndio no Pantanal, na região de Corumbá. A Evelyn Costa tem as informações. Oi, Marcele. Os bombeiros estão combatendo o foco de incêndio desde o último domingo. Os trabalhos estão concentrados na região conhecida como Pantanal do Rio Negro. No local, são 38 militares especialistas em combates aos incêndios florestais. Para reforçar a equipe, um grupo de bombeiros de Campo Grande se deslocou para Corumbá. Além do combate direto, eles contam com a ajuda de um avião que lança água sobre as chamas nos pontos de difícil acesso. Essa aeronave consegue lançar de uma vez só 3.000 litros de água. E isso é muito importante para as equipes que estão fazendo o combate em terra. A área queimada já passa de 2.300 hectares e o fogo segue avançando.
Já em outra área do Pantanal, o trabalho é de prevenção. Brigadistas do IBAMA e do Instituto Homem Pantaneiro abrem trilhas para facilitar o acesso a possíveis incêndios nas áreas de preservação da Serra do Amolar. Eles também devem ficar de prontidão no local nas próximas semanas. Este ano, em todo o Pantanal, já foram identificados 733 focos de calor pelos satélites do INPE. 330 desses focos apenas no mês de setembro. Marcele, volto com você para o estúdio. No sul do país, a chuva deu uma trégua em Porto Alegre, mas o nível dos rios permanece preocupante. 490 pessoas estão desabrigadas no estado. Olá, aqui em Porto Alegre, equipes da Prefeitura trabalharam durante toda a tarde desta quarta-feira na abertura de comportas. Elas tinham sido fechadas para evitar que o avanço do Lago Guaíba chegasse até mesmo no centro da capital gaúcha. Por aqui, as principais regiões que preocupam são a zona sul de Porto Alegre e também a região das ilhas. Por lá, um cadeirante foi resgatado de helicóptero pela Defesa Civil e pelos bombeiros e levado para a casa de familiares. Outras regiões do Rio Grande do Sul também preocupam. No município de Rio Pardo, a 145 quilômetros de Porto Alegre, o nível do Jacuí segue subindo desde terça-feira. 59 famílias estão fora de casa. Ao todo, 243 pessoas foram prejudicadas com a cheia do rio. O nível do rio Jacuí também segue subindo em Cachoeira do Sul, região central. O rio está a 23 metros e 35 centímetros, 5 metros acima da cota de inundação. 451 pessoas foram atingidas. Em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, ruas estão alagadas. 2.500 alunos de escolas municipais estão com as aulas suspensas. Cerca de 5.000 pessoas foram afetadas com as cheias. Ao menos 1.800 precisaram deixar as casas e foram para um ginásio ou então para a casa de amigos e familiares. De Porto Alegre, Juliano Castro para o Brasil TV. A gente fala agora da imagem impressionante de um acidente em São Paulo. Um ônibus desgovernado atingiu uma casa na cidade de Franco da Rocha. Foi um grande susto para os moradores na madrugada. Esse ônibus aqui atrás acabou descendo desgovernado porque o motorista do veículo passou mal e perdeu a direção do veículo. Isso foi por volta das 4h10 da manhã. Os vizinhos chamaram o corpo de bombeiros e o motorista do ônibus foi levado aqui para a UPA de Franco da Rocha. A gente tem, na verdade, essas imagens, né, do momento do acidente em que a gente consegue ver o ônibus descendo a rua Alberto Zonato e atingindo a casa. Eu conversei mais cedo aqui com os moradores do bairro, que não é a primeira vez que acidentes desse tipo acontecem por aqui, e eu falei também com o dono do imóvel que foi atingido. Vamos acompanhar então o que eles contaram para mim. O estrago é essa garagem e uma cobertura que tinha do outro lado lá, que meu filho guardava o carro dele, mas graças a Deus foi logo onde o ônibus entrou e o carro dele não estava aqui, estava na casa da namorada dele, então foi o que salvou o carro dele, né? Agora minha garagem do lado de cá trincou, abalou toda a estrutura dela. Acho que vai ter que desmanchar ela todinha. Todo dia a gente escuta carro que desce, roda, canta pneu, já entraram na minha casa, ali na frente também o carro entrou, quebrou o muro do homem, motoqueiro desce, vira e mexe motoqueiro. E a gente aqui, moradores, a gente já está assustado, porque quando você escuta aquela cantada do pneu, você espera a batida, né? Que susto, ainda bem que ninguém ficou ferido. A seguir, hoje é o Dia Mundial de Combate à Raiva Animal, doença transmissível que pode levar à morte de animais e também de pessoas. Não saia daí. Brasil TV de volta falando da aprovação pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o projeto que cria o Desenrola, programa do governo federal de renegociação de dívidas. O texto deve ser votado no plenário na semana que vem. Na primeira fase do programa, os bancos limparam o nome de brasileiros que tinham 10 milhões de dívidas de até R$100. E mais de 14 bilhões de reais foram renegociados. Este é o balanço das 10 primeiras semanas do programa Desenrola Brasil. Por enquanto, as negociações foram para dívidas bancárias de clientes que têm renda mensal de até R$20 mil.
A segunda etapa é para quem recebe algum benefício social ou ganha até 2 salários mínimos e tem dívidas de até R$5 mil na conta de luz, água ou em alguma loja, por exemplo. Nesta semana, o governo fez um leilão para as empresas inscritas no programa concederem descontos no valor pendente. As vencedoras terão a garantia de recursos do Tesouro Nacional para possível inadimplência nas operações. O governo ainda não divulgou o resultado desse leilão. A próxima medida é lançar uma plataforma para quem tem dívidas renegociar o valor diretamente com as empresas. Mas para isso, o governo corre contra o tempo. Na próxima terça-feira, dia 3 de outubro, a medida provisória que criou o Desenrola perde a validade e o programa pode ficar sem respaldo legal. O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados no começo do mês e agora tramita aqui no Senado. Esta sessão extraordinária da Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI, foi convocada para a proposta ser votada aqui hoje, a tempo de ter a aprovação do plenário já no início da semana que vem. O texto foi aprovado na comissão sem alterações. Para garantir a aprovação rapidamente, o relator, o senador Rodrigo Cunha, do Podemos, abriu mão de mudanças que pretendia fazer, como inserir no programa as dívidas do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Segundo ele, o governo se comprometeu a enviar um projeto de lei ao Congresso para atender a essas pessoas. Antes de apresentar o relatório, Rodrigo Cunha se reuniu ontem com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O nome sujo, ele faz com que as pessoas, na hora de dormir, apertem a mente, não durmam com tranquilidade, causam um estresse familiar. E o nosso objetivo aqui é criar um mecanismo para que elas possam se reerguer. Quem está devendo hoje são 70 milhões de brasileiros. É um problema social, é um problema coletivo e é um problema também econômico, tendo em vista que essas pessoas ficam fora do mercado de consumo. Os senadores aprovaram a urgência do projeto, que deve ser votado já na segunda-feira em uma sessão extraordinária do plenário. Hoje é o Dia Mundial de Combate à Raiva Animal, doença transmissível que pode levar à morte de animais e também de pessoas. No Recife, uma campanha está levando vacina de graça para cães e gatos. Para lembrar o Dia Mundial de Combate à Doença, hoje tem campanha de vacinação em vários pontos do Recife, são 10 ao todo. Um deles é aqui na Praça do Hipódromo, onde está acontecendo a campanha. E aí tem várias atividades educativas, de conscientização. A gente vai conversar agora com Vânia Nunes, ela é gerente de vigilância ambiental. Vânia, com que frequência, de quanto em quanto tempo, as pessoas, os tutores de cães e gatos devem vacinar esses animais e qual a importância disso? A vacinação é anual, né? É fundamental essa vacinação, né? Porque ela combate a raiva. A raiva é uma doença que tem uma letalidade que gira em torno de 100%, tanto para o ser humano quanto para o animal. Né? Então, a única forma de se prevenir é vacinando. Também o animal pode dar alguns sintomas de que ele está com raiva. Quais são? O principal sintoma é a mudança de comportamento, né? Uma mudança brusca de comportamento. Então, se você observa que o seu animal, ele não está se alimentando bem, bruscamente, não está se alimentando bem, está triste de repente, né? O ideal é que esse animal fica em observação. É importante o tutor vacinar para ele se certificar que ele, nesse momento, elimina a raiva, né? Se o animal realmente for vacinado. O Maranhão tem cerca de 300 mil quebradeiras de coco. Mulheres de vidas simples que hoje se organizam em cooperativas e mudam o próprio destino. Elas são também um dos maiores símbolos de luta por direitos no campo. Os estados do Piauí e Maranhão concentram o maior número de palmeiras de babaçu. Só no Maranhão, essa planta nativa ocupa mais de 10 milhões de hectares. E em meio aos babaçuais, vivem elas, as quebradeiras de coco. Mulheres como Dona Maria Santana, de 59 anos. Eu acho boa, eu gosto. Porque acho que desde que eu me entendi, assim, que eu comecei a quebrar coco, desde pequena ainda, quando eu tinha uns 9 anos para cima. Eu quebro pouco, né? Eu quebro uns 5 quilos. Mas a gente faz um azeite, o litro de azeite agora atualmente está 20 reais.
No interior do Nordeste, a catação de coco babaçu pelas quebradeiras é uma das atividades rurais mais antigas que se tem notícia. Um trabalho que começa nas primeiras horas do dia. Lá em cima, os cachos carregados. Mas o coco só presta caído, nunca tirado. E aqui embaixo, o teste para ver se as amêndoas realmente estão boas. Para que é isso aí? Para ver o quê? Se é bom, a gente põe tudinho, tem? Onde eu moro, essa daqui é boa. A destruição da floresta de babaçu tem sido uma preocupação das quebradeiras. Mas elas já conseguiram algumas conquistas. A lei do babaçu livre é uma dessas conquistas. Proíbe o corte da palmeira em todo o território nacional e permite o acesso livre das quebradeiras onde existir babaçu. Numa fazenda cercada, por exemplo, o proprietário não pode proibir a quebradeira de entrar e catar o coco. A luta pela aprovação dessa lei começou por Lago do Junco, no Médio Mearim. Aqui, as quebradeiras mudaram o próprio destino ao criar cooperativas, fortalecendo o extrativismo do babaçu. Hoje, elas produzem sabonetes e outros produtos e exportam para países da Europa matéria-prima para a fabricação de cosméticos. São cerca de 300 mil quebradeiras de coco espalhadas no Maranhão. Elas são um dos maiores símbolos na luta por direitos no campo. Orgulho para a dona Raimunda, 72 anos, que até hoje tira do babaçu parte do sustento da família em Codó. Acho bom, gosto. Já tem mais de 30 anos. Dá pra gente resolver alguma coisa com ele. A gente compra uma coisinha, compra um... Dá pra ser... não dá pra tudo não, mas dá pra resolver algumas coisas. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.